Fala meus amigos e minhas amigas laringoscopistas. O vídeo de hoje a gente vai falar sobre dicas para médicos que trabalham no interior. A gente sabe que às vezes não são os melhores recursos, né? E na maioria das vezes, na verdade. Então eu vou trazer as minhas dicas aí em relação a isso. E se você gosta desses conteúdos, né, da minha opinião, já se inscreve no nosso canal que a gente vai falar sobre isso agora. Primeiro lugar, foi uma resposta que eu dei aqui no Instagram. A sua clínica médica, a sua avaliação clínica, ela tem que ser muito boa. Ela tem que ser excelente, porque na maioria das vezes você possuirá quase nenhum exame, pouquíssimos exames. E eu já trabalhei muito nos interiores lá de Pernambuco e da Paraíba. Pernambuco trabalhei em Carpina, Glória de Goitá, Cacimba de Dentro na Paraíba, umas 5, 6 cidades. E aí é difícil você trabalhar com muitos recursos, porque às vezes o hospital disponibiliza ali um eletrocardiograma e alguns exames de sangue, os mais básicos que você possa imaginar. No máximo ali um hemograma, exame de um sumário de urina. Eles não investem em equipamentos para ajudar a gente. Às vezes você quer pedir mais um exame de eletrólitos, um potássio, um sódio, e aí você tem que mandar para um laboratório que é no outro quarteirão. E aí isso demora 2, 3 horas para sair o seu exame. Então você tem que ter muita prática clínica, você tem que ter muito raciocínio clínico. A maioria das situações você vai usar o exame físico, você vai usar a história do paciente a seu favor. E aí você fica muito afiado para conseguir manejar a maioria das patologias de forma clínica, tá? E eu esqueci de falar também, no máximo eles podem ter ali uma radiografia de tórax. Quando eu vim trabalhar aqui em São Paulo, e aí o primeiro plantão que eu dei foi no hospital pequeno aqui de São Paulo. E tinha tomografia computadorizada, tinha ultrassonografia se eu precisasse. Então eu fiquei assim, caramba, eu tenho tudo isso aqui, bicho. Sendo que era um hospital muito pequenininho aqui de São Paulo. Então para vocês verem que trabalhar nos interiores é trabalhar com menos recursos, trabalhar com dificuldades, e você tem que ter muito jogo de cintura e você tem que resolver muitas situações que às vezes um exame lhe traria mais certeza. Você tem que resolver de forma clínica. Muitos dos hospitais dos interiores não tem nem troponinas para você avaliar o infarto agudo do miocárdio. Então você tem que avaliar pela clínica e pelo eletrocardiograma. Eu tratava e conseguia manejar a maioria das situações: infarto, pneumonia, edema agudo de pulmão, descompensação de insuficiência cardíaca congestiva, DPOC exacerbado. Você consegue, e isso é muito vantajoso, porque assim, mesmo sem ter os exames ali para fortalecer o seu diagnóstico, com a prática, né, com a vivência, você consegue manejar a maioria das situações de forma clínica. Isso é bom porque grande parte das situações que vai chegar para você num hospital de interior, e na maioria das vezes esse hospital você tem que ser tudo, né? Você tem que ser clínico geral, cirurgião, GO e pediatra. Você consegue resolver de forma clínica. As outras você tem que fazer um manejo do paciente aí, fazendo uma referenciação para um centro maior, um centro ali regulado, tá? A gente vai chegar nesse ponto aí. Então, o primeiro ponto é: clínica médica tem que ser a sua essência, você tem que estar muito bem nos conceitos da clínica médica. Segundo lugar, pergunte se lá naquele hospital de interior que você vai trabalhar, que você vai começar a trabalhar, tem atendimentos que eu falei de ginecologia, obstetrícia e de pediatria. E se você não estiver seguro para fazer o manejo, né, para fazer a condução desses casos, não assuma esse plantão. Nos interiores é muito comum que existam as unidades mistas, principalmente no Nordeste. Eu não sei como é que é no Centro-Oeste, no Norte e no Sul, mas lá no Nordeste você assume o papel aí de um grande médico ali para uma cidade inteira, trabalhando no pronto-socorro daquele local. E aí, se chegar gestante, você vai ter que conduzir ali um trabalho expulsivo ou conduzir a paciente para um centro maior. Às vezes chega criança com pneumonia, com bronquiolites, recém-nascidos, para você dar uma avaliada. Então, se você não tem muita segurança, se você não tem muito manejo dessas duas classes de pacientes, é melhor você não assumir esse plantão, dar um passo para trás
e estudar mais esses conteúdos, tá? Uma outra coisa que chega muito são procedimentos que envolvem ali um certo grau de conhecimento cirúrgico, mas um conhecimento cirúrgico mais superficial, né? Fazer uma sutura em algum ferimento, fazer uma avaliação de trauma, um TCE, um trauma que aconteceu ali de queda de própria altura. Então isso é muito comum acontecer também, tá? Então no primeiro ponto eu falei da clínica, né, que ela vai ser o grande carro-chefe aí, mas você precisa também complementar as outras grandes áreas do conhecimento médico, porque senão você tem que fazer uma restrição do lugar que você vai trabalhar, fechado? Terceiro ponto, e esse ponto é muito importante porque já aconteceu comigo, em relação se aquele hospital, aquela prefeitura realmente cumpre os compromissos de fazer os pagamentos dos salários dos médicos. E isso você tem que conversar com os médicos que trabalham ali naquele hospital. Eu, por exemplo, já levei calote aí de uma prefeitura do interior de Pernambuco. Então, trabalhei um mês lá e aí no segundo mês trabalhei a metade do mês. E aí o primeiro mês eu recebi e a metade do segundo mês eu tive que sair lá do lugar, né? E acabei levando um calote até hoje. Não recebi esse dinheiro. Então é muito importante que você saiba onde é que você está pisando. Converse com aquelas pessoas que já trabalham ali naquele hospital. Os médicos, eles vão falar para você se estão com dificuldade ou se paga certinho, paga direitinho. Infelizmente, quando a gente vai para o interior, entra muito essa questão política. Algumas prefeituras enrolam e aí você tem que saber o que é que você está fazendo, tá? Esse é o terceiro ponto. Quarto ponto, aprenda a transferir os pacientes e saiba que não dá para resolver tudo. Infelizmente, como eu falei, né, a gente não tem os recursos apropriados. Então, existem situações que você tem que transferir o paciente para uma UTI. Existem situações que você tem que transferir o paciente para uma avaliação a posteriori. Às vezes é um recém-nascido ali, uma criança de menor idade que você identificou que é uma pneumonia, que é uma bronquiolite, e ela precisa ser internada numa UTI ou uma unidade ali semi-intensiva. E aí, muitos colegas eles ficam ali titubeando, né, tentando conduzir o caso na própria unidade pequena, sem muitos recursos. Isso não é benéfico para o paciente, tá? Quando não chegam casos graves que você precisa transferir na urgência. E aí entra uma questão que eu até levantei no meu Instagram em relação ao que fazer quando você é o único médico daquele hospital e tem que fazer a transferência de um paciente. Você fecha a porta do hospital, você tem que permanecer no hospital. O que é que a gente se depara aí, né? Isso acontecia muito nos hospitais que eu trabalhava. Resumidamente, você não pode deixar o seu hospital descoberto. Quem vai entrar aí nessa situação é o diretor técnico do hospital. Ele é um dos responsáveis por encontrar um médico para fazer esse transporte, levar o paciente para a unidade avançada, né, para o serviço avançado, ou se for você que vai levar o paciente, existe a obrigatoriedade de colocar um médico no hospital, substituindo o médico que está deixando, certo? Existe também um acordo aí entre o SAMUs, de tal forma que você pode solicitar para que o SAMU transporte o seu paciente para um hospital terciário, um hospital de maior recursos. Então, em primeiro lugar, você, ao identificar que um paciente precisa ser transferido e você é o único médico daquele hospital, você deve entrar em contato imediatamente com o diretor técnico e falar que precisa fazer uma transferência, precisa que alguém substitua você ou que alguém leve, né, que algum médico ali que fique sobre aviso participe dessa transferência desse paciente. Às vezes existe o SAMU naquela cidade e aí você liga para o SAMU, avisa, né, que precisa de uma regulação para transporte e aí o SAMU disponibiliza uma ambulância avançada para fazer esse transporte com um médico dentro. Outra coisa muito importante é em relação a falar com a população e educar a população em relação aos tipos de atendimento que existem naquele local. Se você trabalha num hospital, se você trabalha ali no pronto-socorro, né, na unidade mista ali dos interiores, existem colegas que começam a confundir isso daí e acaba que o hospital vira um ambulatório. Então começa a aparecer pacientes para renovar receita, existem pacientes que vão ali para consultas de não urgências, e aí cabe a você fazer a orientação dessas pessoas
E existem colegas que eles falham em relação a isso, né, e acabam transformando o dia do plantão deles em um grande ambulatório. E as pessoas vão entender isso e vão começar a frequentar o pronto-socorro como se fosse um PSF, como se fosse uma unidade básica de saúde. Eu trabalhava num hospital no hospital da cidade de Glória de Goitá. E aí teve um médico lá uma vez que tirou férias, todas as segundas-feiras, se eu não me engano. Não lembro qual era o dia, não. E o que é que acontecia? Esse médico, ele já era conhecido, né? No dia dele, todo mundo ia para renovar a receita, todo mundo ia para fazer consultas ambulatoriais, né? De hipertensão, situações que não eram urgentes. E aí quando eu assumi esse plantão, era um plantão caótico, era um plantão muito movimentado, muito cheio, muito lotado, porque acumulava todo o movimento da unidade básica, quanto o movimento do hospital, das urgências e das emergências. E no meu dia, o plantão era totalmente diferente. As pessoas sabiam que eu tinha essa conduta, né, e sabia que meu dia era um dia fixo na semana, e eles acabavam entendendo, e no lugar de ir para o hospital, para um serviço de urgência e emergência, eles iam para a atenção básica da saúde, que é o mais correto, né? Para que a gente não sobrecarregue os setores. Então cabe a você, e isso é o trabalho também de formiguinha, educar a população em relação a isso, né? Fazer um trabalho ali de conscientização, um a um. No começo é um trabalho bem moroso, mas depois de um tempo você vai ser visto como o médico do pronto-socorro, que fica bem claro que é quando a pessoa está passando mal mesmo. E existe a atenção básica, que é para onde a população que tem patologias crônicas, que tem receitas para renovar, devem ser encaminhados, tá? Para o PSF, para a Unidade Básica de Saúde. Então, meus amigos e minhas amigas, é realmente um desafio trabalhar nos interiores. Quem trabalha nos interiores eu respeito demais. É a grande realidade do Brasil, certo? O nosso país ele é multidiverso, né? Tem muitas esferas. Aqui em São Paulo, onde eu trabalho, eu sei que é um lugar que é exceção. As grandes capitais do Brasil são exceções. Rio de Janeiro, Recife, São Paulo, são os grandes polos médicos aqui do país. E a grande quantidade de hospitais, de cidades, são hospitais menores. E aí, às vezes, falta recursos, às vezes falta até profissionais, tanto da enfermagem quanto da medicina, mas isso é uma realidade que a gente enfrenta há muito tempo e a gente tem que saber se virar também, né, para trabalhar com essas condições, sempre tentando buscar ali melhorar o seu hospital, melhorar o seu local de trabalho. Como eu falei, tanto o diretor técnico quanto o diretor médico também, eles podem ser grandes aliados no seu trabalho. Se você trabalha no hospital de interior, você também tem a capacidade de entrar em contato com o diretor técnico para que ele forneça certos tipos de equipamentos, certas medicações. Se você está lidando com muitos pacientes graves e tem que entubar esses pacientes e colocar eles na ventilação mecânica, você tem que chegar para o seu diretor técnico e falar: ó, fulano, infelizmente a gente está tendo muito caso grave aqui, eu estou tendo que transportar os pacientes. E aí, se a gente adquirisse um ventilador mecânico mais simples, né, para transporte, iria facilitar muito a vida dos pacientes. O que é que você acha? A gente tem condições de fazer a aquisição desse equipamento, né? É um exemplo que acontece. Ah, fulano, ó, a gente está faltando aqui bloqueadores neuromusculares. Nas intubações está tendo muita intercorrência. A gente está prejudicando os pacientes. E eu acredito que adquirir ampolas de succinilcolina, de rocurônio, seja vantajoso. A gente tem que fazer isso, tá? É urgente, é uma coisa que precisa. E aí você vai, com o passar do tempo, você vai construindo ali, agregando ao seu serviço e beneficiando os pacientes que ali serão atendidos. Fechado? Então, se você é médico, estudante de medicina, já deixa aí nos comentários qual dificuldade você passou, se você trabalha em hospitais de interior, né? Se você faz parte desse contexto, isso é muito importante para que a gente saiba o que é que está acontecendo no país. Um grande abraço, seu amigo Thiago, e até o próximo vídeo. Tchau!